E, deputada, vamos falar agora um pouco mais especificamente de pedofilia, que é um assunto que a senhora também trata bastante. Existe um padrão de pedófilo, um perfil? Ou existem tipos variados, mas tem perfis que se repetem de pedófilos? Deputada? Por exemplo, tinha muito aquele senhorzinho que nunca casou, morava sozinho, né, que estava sempre ali com uma balinha no bolso, falando baixinho, as crianças brincavam muito na rua. Então, ele sentava do lado de um, ficava falando, oferecia um doce, convidava para ir na casa. Eu tinha um desses perto da minha casa. Quando lançou aquele videocassete, tinha aquelas fitas com desenhos, a gente não tinha acesso, aquilo era coisa. Aí ele ficava chamando as crianças para ir na casa dele assistir fita de videocassete, sabe? Isso era o tipo antigo, né? É o tipo antigo. Aí lá ele pegava e, né, aproveitava também para abusar das crianças ali, dos adolescentes. Mas hoje a gente sabe que talvez até naquela época também não existe isso. O pedófilo, ele pode ser qualquer pessoa mesmo. Homem, mulher, idoso, jovem, adolescente, né? Pode ser qualquer pessoa. Pode ser pessoa da família. Nós temos aí, né, os pedófilos do ambiente familiar. Infelizmente, a maioria dos casos registrados acontecem dentro do ambiente familiar, mas dos casos registrados. Porque a gente sabe que a subnotificação ela é gigantesca. A gente estima-se que os casos registrados são só 10% do que realmente acontece. Caramba! E quando os casos acontecem dentro de casa, eles são mais graves, muitas vezes, e mais fáceis de ser identificados por outras pessoas que estão ali naquele ambiente. Sim. Então, por isso, eu penso, tá, que por isso que nós temos mais casos de ocorrências que acontecem dentro de casa. Cerca de 80% dos casos registrados acontecem no ambiente familiar ou em algum lugar onde essa criança ou adolescente deveria estar protegido, deveria estar sendo protegido ali, sabe? Então, a grande maioria. E assim, a maioria dos abusadores que nós temos registrados são pais biológicos. Olha só, né? São pais biológicos. Então, se os pais biológicos abusam hoje, antigamente também abusavam, né? Muitas vezes a gente não tinha conhecimento disso, porque as mulheres eram um pouco mais oprimidas do que são hoje, né? Tinha mais dificuldades, assim. E também não existiam, assim, por exemplo, as delegacias especializadas de atendimento, era tudo mais difícil. Então, denunciava-se pouco, e aqueles tabus também, a vergonha que tem até hoje, né? Ah, mas é o avô, vai manchar o nome da família, né? E aí, muitas vezes a pessoa, e hoje, até ainda hoje, prefere afastar aquela criança ou adolescente daquela pessoa, ficar de mal, né? E deixar que a pessoa continue fazendo isso, porque o abusador, ele não abusa de uma pessoa só, né? Ele vai fazendo aí uma série de abusos. Então, as pessoas preferem afastar, salvar o seu e não tá nem aí para os demais. E não denunciam, sabe? Para salvaguardar o nome da família, mal sabem que estão fazendo um mal gigantesco para a vítima. A vítima vai ficar muito mais ferida quando ela vê que ninguém se importou com que as pessoas suavizaram, diminuíram a dor dela. E é uma dor muito grande, que causa prejuízos enormes, né, na vida da pessoa, em relacionamentos futuros, em tudo, né? Então, não existe esse estereótipo. Aí chegou a internet. E a gente pôde perceber, gente, que isso tem acontecido em larga escala, praticado por mulheres, coisa que eu nunca tinha visto, sabe? Mulheres mesmo, mães biológicas, madrastas, qualquer pessoa. Por adolescentes, muitos adolescentes que abusam sexualmente dos irmãos pequenos, das irmãs, das primas, das meninas na escola, no banheiro, muitos. E eu atribuo muito isso às pornografias, sabe? Que a pornografia ela vicia tanto quanto as drogas. Infelizmente, um número enorme de adolescentes viciados em pornografias. E
e ele vai vendo aquilo com muita frequência, ele tende a desvalorizar as mulheres, porque nenhuma mulher normal é igual àquelas mulheres de filmes pornográficos. Aquelas mulheres lá, a maioria estão lá não é por vontade própria, são mulheres vítimas de tráfico de seres humanos, tá? Mulheres que estão ali sob ameaça do crime organizado, que as pornografias, tanto a infantil quanto a pornografia mesmo, ela já é a terceira maior fonte de renda do crime organizado no mundo. Então, essas mulheres elas são mutiladas, seus órgãos internos são retirados para que elas suportem gravar vídeos cada vez mais violentos. Então, muitas vezes os adolescentes veem aquilo, pensam que um relacionamento é daquele jeito e não é, Sim. nem perto. Pessoas que morrem por overdose de drogas, né, para suportar uma vida daquela. Homens por overdose de estimulantes, sabe? Então, é uma vida terrível, é um ambiente que traz ali uma influência ruim, sabe? E nossas crianças e adolescentes, gente, pelo amor de Deus, falem sobre isso com seus filhos. Falem, porque não é nada saudável. Não é. A gente sabe que tem um limite, né? Essa questão aí da masturbação e tal, mas as pornografias não é saudável. Tudo que a pessoa vê com muita frequência vai parecendo que aquilo é normal. E não é normal. Não é normal. Então, eles querem colocar em prática aquilo que eles veem. Eu não acesso essas porcarias, mas eu entrei porque eu estava olhando até links que eu recebi, e eu fiquei assim, assustada de ver os chamados dos vídeos de um famoso aí, mais famoso que eles veem. É tudo, meia-irmã fazendo isso com a meia-irmã, com a minha irmã, é o papai, é o padrasto de enteada, é a minha madrasta. Sabe, a pornografia, ela está querendo colocar essa ideia da naturalização do incesto, Sim. da naturalização do sexo de adultos com crianças, imagens de mulheres que a gente sabe têm mais de 18 anos, até, né, por questões criminais, mas que são infantilizadas para gravar o vídeo. Elas usam, Vestida gente, de calcinha de criança, né? meninas, usam chupeta. Vocês têm noção do que é isso? Rabinho. Qual é a mensagem que eles estão passando? Ok de você fazer isso com uma criança, uma menininha com uma calcinha de babadinho, sabe? Então, os adolescentes estão consumindo isso, ele vai fazer isso com as outras crianças também. Isso vai, assim, estimulando. E a outra coisa que é, né, para concluir esse tema, é o dinheiro que ganha-se na internet, ué. Casos e casos e casos e casos de mães que passa aperto, vai lá, grava uma imagem de pornografia infantil dos seus próprios filhos para vender para os sites de pedofilia, com a promessa, isso não vai rodar aqui não, tudo aqui vai para fora do país, você nunca vai lá, ninguém vai ver isso do seu filho, então ok, deu fazer né, deu manipular meu filho na hora do banho, gravar para vender, ok, ele não vai nem perceber, sabe? Olha o pensamento das pessoas, é o dinheiro que é para Ou comprar também é comida, meu tá? filho mesmo, né? É meu filho, eu faço o que eu quiser. Tem essa Faço o que eu mentalidade também. quiser. Cuidadoras, né, sendo presas aí também, babás, né, que levam, vários, eu já vi vários casos, levam até o namorado lá, o comparsa, para abusar da criança lá, para poder gravar e vender e ganhar dinheiro. É. E, delegada, afora esses vídeos horrorosos que a senhora citou aí, quais são as ferramentas na internet utilizadas pelos pedófilos para atrair os jovens adolescentes? Assim? Quais são os principais mecanismos deles? Até mesmo Então, para os pais se alertarem. antigamente, os pedófilos, eles atuavam mais na Deep Web, né? Que é uma internet mais difícil de ser acessada, tem que ter um VPN muito Sim. estabilizado, poucas pessoas acessam. Agora, não. Eles já perceberam que as consequências são muito poucas para quem atua criminosamente na internet, infelizmente. Aqui no Brasil, a gente fica de pés e mãos atados. Você pode ficar lá 1 ano, experimentem, denunciando perfis de pedófilos que não caem, sabe? É 1 ano, 1 ano e meio. Eu já fiquei muito tempo fazendo isso. Eu fico denunciando, peço para as pessoas. E não cai, sabe, esses perfis. E você pode, por exemplo, ter um inquérito policial, você pede para a justiça representar, né, pela quebra de sigilo daquele processador de internet, que quase que 100%.
são de origem estrangeira, eles utilizam isso de fora, e a gente pede para a justiça lá fora derrubar e não derruba. Não passam informações para a justiça, então é muito difícil. Não vou falar que é impossível, mas é difícil, sabe? Por isso que a prevenção é mais importante nesse momento. Você prevenir mesmo, porque aí eles percebendo isso, o que eles fizeram? Saíram, estão na Deep Web ainda para as vendas, mas migraram para a internet de superfície, onde estão as redes sociais, os aplicativos, os jogos online, gente. Os joguinhos online. Hoje, a namorada do meu filho mais velho estava falando comigo, ela me mostrou. Ela estava jogando um joguinho que ela gosta lá na hora do almoço. E agora, então, a novidade, né? Que tem. Você pode conversar antes dos criminosos entrar para ficar chamando os meninos através do chat de conversa. Só que aí eles não conseguem atingir os pequenininhos, porque os pequenininhos não sabem ler. Mas agora o joguinho Roblox e outros, eles disponibilizaram conversa de áudio. E os bandidos estão utilizando da inteligência artificial para simular a voz de crianças pequenas para conversar com os pequenininhos e pedir foto pelada em troca de moedinhas e várias outras coisas, sabe? Sim. É cada vez pior um pouquinho mais, né? E os pais precisam saber que tem que desabilitar o chat de conversa em jogo. Não deixa. Ali é um antro de pedófilo, eles sabem que as crianças estão todas ali. Você vai alguém numa escola onde tem pequenininhos de 3, 4, 5, 6 anos, pergunta aqui quem joga Roblox? 100%. Sim. 100%. Né? Então, vamos desabilitar o chat de conversa, pelo menos fica mais difícil para eles acessarem. Fora que dentro do Roblox tem jogos de conteúdo adulto, que é liberado, né? Jogos com conteúdo homossexual, e várias outras coisas tem A ali gente tem uma dentro do pergunta aqui jogo. sobre isso, deputada. Cadê? Como pais, se conseguimos identificar, como pais, se conseguimos identificar que nossos filhos estão sendo abordados na internet por desconhecidos, qual a melhor forma de reagir e proceder? Então, dependendo do nível de abordagem, a criança ou adolescente ele vai mudar de comportamento, sabe? Porque ele vai querer ficar mais e mais tempo lá com medo das consequências, né? Tem acontecido muito que nós chamamos de sextorção, e no último ano aumentou cerca de 1000% a sextorção, que é onde pessoas adultas se passam por pessoas por adolescentes da mesma idade É e começam sextorção? sextorção. Sextorção. Aí esses adultos se passam por pessoas, né, ali da mesma idade, por um jovem, criam imagens nudes, vídeos até, de mulheres, de meninas peladas, aí eles começam um namoro virtual, e o menino, o adolescente acha que está namorando uma adolescente, porque a inteligência artificial conversa com você. Uhum. E aí fala, eu vou te mandar. Aí começa a troca de nudes. Ah, manda você primeiro, manda você primeiro. Aí sempre que nós, não, eu vou mandar, que é o mais corajoso. E quando a vítima é a menina, é o menino. Quando é o contrário, né? Porque eles atacam tanto meninos quanto meninas. E aí, quando mandou aquele nude ali, né? Uma vez, duas vezes, eles vão usar aquele nude para extorquir outras pessoas. E também vai começar a extorquir aquele adolescente. Bom, agora o papo é outro, tá? Eles falam, bom, o papo é outro. Eu não era, você é um otário, um incel, de coisas, né? Ah, perdeu o tablet. Ah, o celular não é que precisa falar lá com o criminoso. Ah, a minha roupa, cadê sua roupa, menino? Não, eu troquei, eu peguei emprestado, eu troquei com a fulano, mas a gente vai destrocar. E quando ele não tem mais, porque adolescente não tem dinheiro, né? Quando ele não tem mais, aí ele fica desesperado, porque eles ameaçam que vão encaminhar para o grupo da escola, que conseguiu grampear o WhatsApp, que está lá no grupo, pode ver que eu sou, sabe, essas coisas assim. E a Sim. pessoa está tão desesperada que ela vai acreditando naquilo tudo. E
faz besteira. Nós tivemos aí muitos casos de suicídio de adolescentes por causa disso. E Por ele causa do muda de comportamento. Ele começa a ficar mais tempo lá, porque ele fica naquela apreensão: será que ele vai fazer? Será que é hoje? Será que ele não vai fazer? Aí ele começa a não se alimentar bem, do direito, a ficar muito nervoso, muito agitado. Né? É um sinal assim de que ele está passando por um problema e você tem que tirar dele qual que é esse problema. Porque hoje não existe mais, não vou falar que não existe, mas está cada vez mais raro pais que têm realmente intimidade com os filhos. Você tem que ter intimidade para quando seu filho estiver passando por um problema, ele corra para você e não de você. Sabe? Porque se ele contar para você, você vai ficar bravo, vai brigar, vai tomar o celular, mas vai resolver, tá resolvido. Vai lá na polícia, né? Vai levar o celular, a polícia vai agir, não apaga, não pode apagar. Você vai lá, leva lá, a polícia vai agir, vai prender o criminoso, né? E outra coisa, trazer conforto emocional. Ah, se ele espalhar, você fez isso, se ele espalhar, ok, espalhou, isso não é o fim da sua vida, sabe? Não é. Eu te troco de escola, a gente dá um jeito, porque bullying vai ter, mas, né, infelizmente, mas não é o fim da vida. Confia em mim, eu estou aqui para te ajudar. São frases assim fundamentais que a gente não escuta mais falando, nem, né? Eu estou aqui para te ajudar e ele tem que acreditar nisso, que você não é um tirano, que você não quer o mal dele, que se ele for para o outro lado, as consequências são muito piores e muitos perdem a vida com medo do nudes. Olha, Sabe? a Beatriz Machado, ela quer tirar o acesso dos filhos dela à internet, mas ela se sente impotente porque todos os colegas do filho jogam. E ela não consegue monitorar 100%. Tem muito isso da influência também de amigos, né? Tem. Infelizmente, não é fácil a gente tirar. Né? Seria utopia minha falar: ah, não, você chegar lá e falar: não, eu vou tirar e acabou. Né? Não, também não é garantia de nada. Isso aí, é monitorar. 100% a gente não vai conseguir nunca. Né? Mas é conversar com eles, falar sobre os perigos, que os perigos são reais, que não pode mandar foto pelada para ninguém, hipótese nenhuma, que a inteligência artificial está aí para enganar, não conversa com gente estranha, não aceita amizade de gente estranha. Tem tanta gente presencial, gente. Tem amigos da escola com a namorada, tem na igreja, tem. Veja se seu filho tem dificuldade com relacionamento, buscar um tratamento é difícil, o acesso mas não é impossível. Né? Porque muitas vezes esses meninos ou meninas que têm dificuldade de se relacionar pessoalmente, são mais tímidos, vergonhosos, eles têm buscado acolhimento na internet e nem sempre eles vão receber o acolhimento que deve ali, sabe? Então é estimular sempre o contato pessoal mesmo, né? O olho no olho ali, os relacionamentos reais, ao invés dos relacionamentos virtuais, é conversar sobre isso com eles. A internet está. A gente não tem como impedir o avanço, principalmente da inteligência artificial, né? Que simula voz, que simula vídeos, de forma maneira muito perfeita, que engana. A gente tem como, porque a inteligência artificial, ela não tem só coisas ruins, né? Ela tem muito mais coisas boas. Tem, inclusive, salva vidas, né? Com altas tecnologias aí, fazem uma cirurgia lá da China, opera uma pessoa aqui no Japão que nunca teria um profissional disponível para estar, sabe, passando por aquele procedimento e salvam vidas. Só que o defeito não é na evolução da tecnologia, o defeito é na falta de caráter das pessoas. E elas estão em todo lugar. Se elas não estivessem na internet, elas estariam em outro lugar. Quem não tem caráter, não tem, né? Quem é criminoso, é criminoso. Então, explicar isso, né, para os filhos. Explicar para que eles confiem em você. Está em dúvida? Conta para mim. Né? O que tem? Né? Conta para mim, eu vou te ajudar. Sabe? Não sei como, mas eu vou te ajudar. É isso.